Bom, está aí o tema de hoje. Quem dizima está em maldição. Eu quero ler já de começo Gálatas capítulo 3, versículo 9, que diz: de sorte que os que são da fé são benditos, como ou com o crente Abraão. E os que não são da fé são das obras. E quando se guarda uma só observação, um só ponto da lei, está obrigado a cumprir toda ela. Gálatas capítulo 3, versículo 10, que diz: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, se você traz um ponto, se você faz um ponto, se você cumpre um ponto da lei, você está obrigado a permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. E tem mais uma coisa: se tentares se justificar pelas obras, e mesmo se a cumprires, veja o que te aguarda. Gálatas capítulo 3, versículo 11, que diz: e é evidente que pela lei ninguém será justificado, porque o justo viverá pela fé. Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. E como é de costume, se você não se inscreveu e tem se identificado com as nossas mensagens, por favor, faça hoje mesmo, toque no sininho aí, porque isso dá uma força pra gente aqui em aparecer para que os abençoados, principalmente do sistema religioso, vejam essas mensagens. E estamos diante de um tema tremendo, hein, abençoado? Que tema, posso dizer assim? Que tema que mexe em casa de vespeiro, abençoados. Eu não sabia que o negócio era tão brabo assim. Porque esse é um daqueles tripés, né, que sustentam o sistema religioso, que sustentam as regalias dos líderes, principalmente. Estamos falando sobre o dízimo, uma das coisas que mais indigna os irmãos quando eles saem do sistema religioso, vêm para a graça e começa a descobrir essas verdades. Então, a graça nos revela, além do dízimo, que a ceia é um rudimento da lei. E que não devemos praticar. Porque a verdadeira ceia hoje para nós é o conhecimento espiritual que temos através das revelações do Evangelho de Paulo. Descobrimos que não foi necessário se batizar em água, mas mesmo assim, quando estávamos lá, tomamos banho, né? Porque o batismo, na realidade, praticado por Jesus, não era uma das ordenanças para nós, os gentios, e que passou a ser também rudimentos. Hoje, o batismo, nosso batismo, o verdadeiro e real, é o batismo na morte de Jesus. E vamos prosseguindo, nós descobrimos que os jejuns, as vigílias, as longas orações, subidas ao monte e todo tipo de penitência não nos trouxe nada a não ser problemas mentais, porque hoje em dia tem muita gente com problema mental, e problema de saúde, juntamente com a perda de tempo. E estamos lidando agora com aquilo que mexe no bolso. Estamos falando dos tal 10% que os líderes religiosos aplicam e obrigam as pessoas que estão lá a darem, como se fosse uma verdade, como se fosse algo de Deus, como se fosse algo valendo nos dias de hoje. E eles se valem da ignorância das pessoas em relação à própria palavra. Eles falam: está na Bíblia. Aí você vai, abaixa a cabeça, porque está lá escrito, né? Mas Deus está te dando armas, querido. Mesmo que você não esteja em graça, Deus está te dando armas para que você possa lutar. Eu fico pensando, queridos, se pelo menos lá no sistema eles nos falassem a verdade,
Se pelo menos a verdade lá nós recebêssemos, não nos importaríamos em dar o nosso dinheiro. Não importa, porque nós queremos a verdade. Não importa, a gente daria carro, a gente daria casa, a gente daria o que for, mas dai-nos a verdade. Mas nem isto eles foram capazes de nos dar. Então hoje quem sustenta um local desse, sustenta para injustiça. Quando você dá o seu dízimo lá, você está sustentando uma injustiça. Porque todo filho e filha de Deus tem dentro de si um conceito. Tem esse conceito de que as coisas é necessária ser divididas. Ninguém aqui está falando que você não possa ajudar ao próximo, que você não possa ajudar até mesmo quem sabe lá na tua igreja. Mas dízimo necessário, como se fosse uma lei obrigatória, de maneira nenhuma. Nós entendemos. Quem hoje está frequentando um lugar, mesmo em graça, entende que ali tem custos. E aí o abençoado dá, segundo o desejo do seu coração. Mas o problema passa a ser justamente porque além de meterem a mão em nossos bolsos, nos hipnotizando com as suas feitiçarias em nossa mente, eles nos enganam em suas doutrinas, nos enganam na palavra. As doutrinas que eles nos apresentam é tudo de procedência maligna, do mal. Porém, eu tenho dito, e alguns abençoados que são mais chegados, para não ficarem muito tristes. Não fica triste. Eu entendo que você perdeu tempo. Eu entendo que você perdeu dinheiro. Olha a realidade que você está hoje. Importante é você olhar para onde você está hoje. Foi preciso nós sermos enganados aos extremos, lá dentro do sistema, para que hoje dessemos o valor de estar em graça. Foi por isso que você passou por tudo isso. Então, queridos, hoje vamos ver mais uma série aí, a segunda parte que estamos falando sobre os dízimos, e vamos falar de uma parte onde Jesus falou sobre dízimo, e que também os líderes pegam essa parte para aplicarem aos dias de hoje, como dizendo que Jesus também orientou a usar o dízimo. E vamos falar de uma figura polêmica, uma figura que pouca gente fala dessa figura, a figura de Melquisedeque. Muita gente que está no sistema religioso não sabe quem é Melquisedeque, mas na hora de usar contra a sua vida a favor do dízimo, eles não pensam duas vezes e aplicam isso em sua vida. Até alguns aí que se dizem estar em graça aplicam dízimos. Pois se aplica dízimo, abençoado, fica difícil, né? Pode estar em meia graça, mas em graça inteira não está. Vamos lá, Mateus capítulo 23, versículo 23. Vamos começar agora. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Meus amados irmãos, minha família da fé, igreja perfeita, gloriosa, sem rugas e nem máculas. Vamos então falar do dízimo falado por Jesus nessa história aí. Porque os pastores do sistema correm para Mateus mostrando a todos que Jesus também ensinou o dízimo no Novo Testamento. Não é assim? Olha, esse tal aí, esses tais da graça aí, estão falando que não é para dar mais dízimo. Olha, mas Jesus falou que era para dar, tá aqui, ó. E aí o abençoado cai porque não tem defesa enquanto você está lá. Mas vamos à correção que a graça nos oferta hoje em suas revelações. Você sabia, queridos, que o livro ou os livros de Mateus, Marcos, João e Lucas não são livros do Novo Testamento? E nem muito menos Evangelho. Porque Jesus, querido, nasceu sob a lei. Então, se é lei, não é Novo Testamento. Vamos ver onde está escrito isso? Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, que diz: mas vindo a plenitude dos tempos,
Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, Jesus nasceu sob a lei. E a plenitude dos tempos que fala nesse texto era o tempo previsto para as mudanças dos pactos entre lei e graça. E antes da morte de Jesus e sua ressurreição, não havia sido derramado a graça. Então, ele só pôde remir aqueles que estavam debaixo da lei depois da cruz. Então, antes da cruz, os efeitos eram da lei. Tanto que Jesus praticava a lei. Jesus pertencia a qual religião? Ao judaísmo. Jesus era judeu. E quando Jesus falava da graça, ele falava por parábolas para que aqueles que estivessem ouvindo não entendessem. E sem o derramamento de sangue, outro detalhe, o pacto que estava de pé era a lei de Moisés. A legislação em vigor ainda era a Torá. E Jesus, quando caminhou entre nós, não fez nada de novo. Jesus cumpriu algo mais velho do que Matusalém, que era a lei. E outra coisa, queridos, também tão importante quanto essa. Para que se abra um testamento, vocês sabem, segundo a lei, inclusive hoje, para que se abra um testamento, é necessário que o testador tenha morrido. Certo? Eu vi agora, foi domingo passado, a entrevista da mulher do apresentador Augusto Liberato, né, o Gugu Liberato, e ela estava falando, ponderando que também queria uma parte da herança, mas essa herança só pôde ser aberta depois da morte do Augusto Liberato, que nos deixou há pouco tempo atrás. Então, para que um testamento seja aberto, é necessário que o testador tenha morrido. E Jesus e Mateus tinham morrido? De maneira nenhuma, né, queridos? Então, naquele tempo, estava na lei. Tá? Vamos lá ver Hebreus capítulo 9, 16 e 17, que diz assim, olha. Porque onde há um testamento, ou onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Então, Mateus, Marcos, João e Lucas, o testador estava vivo. Por isso que nós, em graça, não entendemos que estes livros sejam o Novo Testamento e muito menos Evangelho. Por quê? Porque Evangelho é boas novas. O que Jesus praticava não era boas novas. O que Jesus praticava era obras da lei, mais velho do que Matusalém. Então Jesus, quando estava em carne, não fez nada de novo. Prosseguindo no verso 17, que diz: porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Vocês estão entendendo? Até nisso aí, queridos, a religião, ela te enganou. Então nós não podemos atribuir o Novo Testamento enquanto Jesus estava vivo e ponto final. E quando o sistema religioso atribui Novo Testamento a Jesus de Nazaré, quando eles falam, não, ali Jesus estava fazendo já as boas novas, né? Eles falam isso. Na realidade, o que eles estão querendo dar é forças para as suas doutrinas de aprisionamento, como o dízimo, como o batismo. Então eles apresentam que só eles podem batizar. Então eles se apossaram das coisas de Deus e transformaram essas coisas de Deus em terrena e mundana. Porque na época da lei, onde o pacto estava de pé, quando Jesus fez todas as coisas que ele fez porque havia um pacto de pé, que era a lei e não era a graça. Então quando eles trazem toda essa mala pesada para o lado de cada cruz, na realidade eles estão dando força para que você seja preso sempre, sempre, sempre. Então, se considerarmos só isto que eu falei, poderíamos parar por aqui, certo? Sobre Jesus. Mas vamos prosseguindo no entendimento daquilo que Jesus estava fazendo, ou estava dizendo. Vocês lembram-se, quando eu disse que para entender o contexto de qualquer passagem bíblica, temos que seguir algumas regrinhas? Vocês lembram que eu falei isso na mensagem anterior? Inclusive, quem quiser assistir a mensagem anterior, eu vou estar deixando aqui nos cards, tá bom? Aqui em cima. Eu nem vou postar, acho que é aqui. Aqui? Ou é aqui?
nos cards aqui em cima e também nas descrições do vídeo aí embaixo, para que você acompanhe a primeira parte. Então lá eu dei algumas regrinhas para que você não seja mais enganado quando lhe aplicarem uma passagem isolada. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é entender para quem o livro foi escrito. E nesse caso aqui, o livro de Mateus não foi escrito para nós. O livro de Mateus, as atitudes de Jesus de Nazaré, foi para um povo, os judeus. Você não tem nada a ver com o que Jesus fez lá quando andou entre nós, entre os homens. Aliás, todo o ministério de Jesus de Nazaré foi direcionado aos judeus. Esse é um grande corte, querido. A religião não deixa isso claro. Nem passa pela cabeça deles falar ou ter a ousadia de dizer isso. Jesus de Nazaré, homem, não veio para nós os gentios. Veio para os judeus. Mateus capítulo 15, versículo 24. Vamos ver o mestre falando sobre ele mesmo. E ele, Jesus, no caso aí, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha aí, queridos. E o contexto dessa passagem aí, que eu acabei de falar em Mateus 15, 24, creio que os abençoados aí sabem do que estava se tratando, que naquela época, quando nessa parte de Mateus capítulo 15, havia uma mulher que ela estava com um problema sério de saúde. E ela gritando, pelo amor de Deus, para que Jesus a curasse. Ela era gentílica. Ela era gentia. Ela não era uma mulher judeu, né? Ela não era judia. Ela não era judia. E pedindo, pelo amor de Deus, para que Jesus a curasse. E Jesus mandou isso na cara de todos. Na hora lá que a mulher estava falando: Senhor, filho de Davi, me cura. E aí Jesus falou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Queridos, é assim. E Jesus chamou essa mulher de cachorrinho. Porque Jesus estava dentro de um pacto em que ele não poderia naquele momento ajudar sequer aos gentios. Sendo que algumas partes aí você vê que Jesus já vem quebrando ali essa parte. Só que ele é a autoridade máxima de quebrar a lei, de exterminar a lei, de terminar a lei nele, foi na cruz morrendo, derramando seu sangue e ressuscitando ao terceiro dia. E hoje, em graça, sabemos por que Jesus agiu assim. Então o fato é que Jesus não veio para os gentios, e sim para anunciar o fim dos tempos para os judeus. Anote isso aí, querido. Jesus veio para anunciar o fim dos tempos para os judeus. Então Jesus, nos seus dias de carne, não falou abertamente para nós. Não falou, querido. E para quem Jesus estava falando, então, na passagem que eu li em Mateus 23, 23? Vamos ver de novo? Tá aí, ó. Ai de vós, escribas e fariseus. Vocês estão vendo aí? Tem aí, pelo menos agora escutando essa mensagem, algum escriba ou fariseu? Então, amado, isso aqui não foi escrito para você. Jesus, na realidade, estava criticando, como sempre, a postura dos escribas e fariseus. Porque eles davam mais valor àquilo que era material, pois viviam preocupados com isso, do que o sentido real, que era a lei das coisas, a lei do amor de Deus embutido na lei de Moisés. Aliás, é uma das coisas que a lei faz, é tornar as pessoas mesquinhas. Porque nesse negócio de se salvar por práticas de obras, porque o sistema fala que você tem que se salvar, se manter santo, não olhar para a direita, ir para a igreja, se batizar, tomar ceia, orar, ou seja, fazer tudo o que o seu mestre, o seu padre, pastor mandar, isso torna as pessoas mesquinhas. Então, isso faz com que você fique atento ao seu próprio umbigo e não observe aquilo que está em sua volta. Tanto que eles constroem castelos, é verdade, tem hoje templos aí que, meu Deus, eu moro aqui perto de um município, muito pobre também, de Belford Roxo, e um dia andando no centro ali de Heliópolis, se não me engano, eu encostei assim o carro em uma daquelas ruas,
abençoados. Eu vi uma igreja e olha, tinha elevador panorâmico e tudo. E a maioria das casas que estavam ao redor dela sequer tinha embolso. Ficavam os tijolos para fora. Por isso que Jesus disse, e mais embaixo você vai ver isso se você ler, que eles coavam mosquitos, mas engoliam camelos, de tanta hipocrisia. E outra coisa, se levarmos em consideração a aplicação do dízimo, que Jesus está falando aí, o dízimo, mais uma vez, não é dinheiro. E nem pode ser todo mês. Estão entendendo? E tem que ser comida. Ali Jesus estava falando que era hortelã, o endro e o cominho, e não dinheiro. Vocês estão entendendo, queridos? É isso que eles fazem. Aplicam aquilo que querem. Porém, hoje, com essas armas poderosíssimas que vocês estão recebendo, jamais serão enganados. Serão se quiserem. Mas, até porque, né, queridos, eles não têm a ousadia de pensar fora da caixinha. Só Deus mesmo para fazer isso, como fez conosco. Porque antes nós agíamos iguais a eles. Talvez se hoje eu tivesse no sistema religioso e me visse pregar, eu ia escrever um monte de asneira aí embaixo. Mas tudo asneira sem sentido. Vocês já viram, queridos, como eles se manifestam aí? Eles não são nem um pouquinho elegantes, né? Não botam textos. É uma ofensa gratuita, né? Aí perguntam coisas sem nexo. Aí falam, esse irmão aí só pensa nele. Olha só, que pensamento arcaico dos abençoados, né? E aí eles falam assim, e você? Você também não tem um canal que te monetiza e tal? Fica assim, olha o pensamento deles, querido. Eles não têm um pensamento na frente, eles não conseguem pensar. Eles só pensam naquilo que está doendo, porque quando nós estamos falando contra a fé, não digo a fé, né? Mas contra a denominação deles, eles realmente se levantam aí, mas totalmente sem contexto. É uma lástima, às vezes, eu ver comentários, eu às vezes nem respondo, porque me dá uma vontade de dar uma resposta. Talvez se o abençoado viesse com contexto bíblico, eu poderia até tentar uma argumentação ali, mas eu nem faço isso. Mas eu boto uma evidência lá que os abençoados, arrebenta de pau em cima deles da graça, né, abençoados? Isso aí. Vamos agora, queridos, entrar na segunda parte dessa mensagem. Eu quero trazer aqui, eu quero falar sobre Melquisedeque. Vou falar dessa figura enigmática, né? Um personagem bíblico muito enigmático. Isso porque os líderes do sistema também se baseiam em Melquisedeque para aplicar dízimo nos dias de hoje. Eles dizem assim, que Melquisedeque, a história de Melquisedeque e Abraão, foi antes da lei. E realmente foi. Então, se também você não souber como argumentar isso, eles vão te levar. A história conta que Abraão deu o dízimo de tudo que tinha a Melquisedeque. E que a partir dali foi instituído o dízimo. Então se criou uma cultura através de Abraão e depois promulgado, quando houve a lei de Moisés, que deveria todos sustentar a casa do Senhor. Ali mudou-se, né? Porque Deus ele estabeleceu o tabernáculo e depois o templo de Salomão. Então era necessário que tivesse comida no templo para o povo. Então, muita gente se agarra nesse texto para aplicar dízimo para os abençoados. Hoje existe alguma igreja aí, por exemplo, que pratica a circuncisão. Vocês sabem o que é a circuncisão? A circuncisão é cortar a pele que envolve a glande do pênis. Tá, abençoado? Então se fazia um corte ali, e ali era a marca que acontecia de todos os hebreus que tinham essa marca, que era cortar justamente essa pele, tá? É chamada prepúcio, se não me engano. Então, eles deveriam se circuncidar. Isso foi feito antes da lei. Então, se eles trazem esse conceito do dízimo antes da lei, deveriam também trazer esse conceito de circuncidar. Aí a pergunta
Dentro das igrejas hoje que vocês aí frequentam no sistema, vocês circuncidam? Algum pastor fala que, irmão, vem aqui atrás do púlpito que eu vou cortar a cabeça do teu pênis aí, a pele da cabeça do teu pênis? Tem alguém aí que faz isso? O diácono? Vocês conhecem alguém que faz isso? Por que eles não fazem isso? Irmão Godofredo, vem cá, vou cortar aí. Você imagina, ou então fica na porta lá do templo, olhando o documento dos irmãos, para ver se o irmão é circuncidado ou não, para participar da ceia, participar do culto de oração, do culto de doutrina. Não tem ninguém que faz isso. Agora, por que o dízimo? Por causa de dinheiro, abençoado. Então, queridos, isso que eu estou falando é prova que temos que ter bastante cuidado ao analisarmos estas coisas. Essa informação bastaria somente até aí, não é verdade? Mas vamos mais um pouquinho adiante, vamos passar mais um pouquinho adiante. Vamos agora pegar um versículo para dar luz a esse entendimento que eu quero trazer para vocês, tá? Para que vocês tenham argumentos para falarem quando aplicarem aí que Melquisedeque estava antes da lei. O primeiro era que também a circuncisão foi feita antes da lei. Então, pergunta se lá na igreja dele eles se circuncisam. Então, vamos lá. Vamos falar aqui da entrada do pecado no mundo. Parece que não tem nada a ver, mas vai fazer sentido. E isso aqui é uma revelação tremenda. Abra aí, abençoado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Que diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, o pecado entrou no mundo por Adão. E, consequentemente, todos pecaram. Agora que vem um corte, no próximo verso. Preste atenção, versículo 13. Porque diz assim: porque até a lei, atenção, estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Queridos, até a lei ser dada a Moisés, entre Adão e Moisés, o pecado estava no mundo. Porém, o pecado não pode ser imputado, não havendo lei. Então, desde Adão até Moisés, toda transgressão que havia nesse período não podia ser punida, porque não havia lei. E depois da lei, começou de fato o pecado a reinar. Por quê? Porque quando o abençoado lá infringia qualquer regra que mais tarde estaria na lei, não havia quem condenasse. Mas quando se levantou, não adulterarás, descobriram que não poderiam mais adulterar. E isso, o pecado começou a reinar, não foi por causa da lei, foi por causa da carne débil. Logo, o ato de Abraão foi visto e tem que ser interpretado como um ato de amor e reconhecimento do que uma lei propriamente dita ou uma prática a ser seguida sem entendimento. Vocês estão entendendo? Então, na lei dizia que você tinha que dizimar. E quem não dizimasse estaria em pecado. Aí Romanos capítulo 10, versículo 4 nos informa que o fim da lei é Cristo. Então, da mesma maneira, hoje, ainda que se tivesse o dízimo de pé, que se tivesse o dízimo em pé, nós não seríamos condenados se não dizimássemos. Só que o entendimento vai que Cristo, ele anulou as obras da lei. E vimos também que aqueles que estão praticando o dízimo, que é a obra da lei, estão em maldição. Hoje temos o entendimento que a prática da lei, chamada de dízimo, não pode ser aplicada dentro desse espírito que as igrejas fazem hoje, obrigando as pessoas e as condenando quando não fazem. Não é assim que eles falam? Se você não der o dízimo, vai vir um migrador e vai arruinar as finanças da sua vida, vai te trazer doença, vai levar o teu filho, vai levar a tua esposa. Vocês estão entendendo? Há uma obrigação. Eles cultuam a obrigação, eles cultuam o medo. Lá o culto não é ao amor, lá o culto é ao medo. Querido,
Queridos, hoje o amor às coisas de Deus continuam sem a lei. Hoje não pode se impor nada a ninguém, porque não há lei. Então, se não há lei, não há dízimos, não há ceia, não há abstinência do corpo. Hoje não batizamos. E qual é o nosso entendimento acerca de batismos? Porque hoje, depois da lei, não batizamos. Porque isso era uma prática da lei. E hoje já somos batizados na morte de Jesus e essa basta. Hoje não ceamos. Eu preciso falar isso de novo. Porque nós descobrimos que a ceia era a Páscoa judaica, um rito da lei. Que a nossa prática hoje é espiritual e não na carne. Hoje ceamos em espírito. O que estamos fazendo aqui, nos alimentando? Ceando. E quem não tem parte com isso que nós falamos, não tem parte com Cristo. Olha só que tremendo. Descobrimos que não adianta as abstinências da carne, como jejuns, penitências, vigílias, subidas ao monte. Isso não serve mais, porque nós descobrimos que a nossa carne está morta e nunca se converterá. Entendemos que temos que fortalecer o espírito com as coisas espirituais e tentar ao máximo controlar os impulsos carnais, que é o diabo. E isso nos basta. Esse é o conhecimento da graça. E hoje estamos descobrindo o quê? Que a prática de dizimar não pode ser aplicada fora do contexto da lei. Ou seja, acabou. Não podemos andar com isso em mente, queridos. Isso que eu estou falando é salvação da mente. Então, eu tenho a convicção que a partir desse momento, a pulguinha já está atrás da sua orelha. Quando você for chamado a dizimar, você vai a primeira, a segunda, mas você vai com essa pulguinha atrás da orelha. Será que eu estou falando certo? Será que eu estou fazendo certo? Se tiver acontecendo isso, Cristo quer te libertar. Hoje nós ajudamos o nosso próximo segundo aquilo que Deus colocou em nosso coração. Hoje ajudamos, se nós nos reunirmos como igreja em um local, nós ajudamos a custear aquele local. Só que não há imposição para isso. Não é uma obrigação, como foi feita por Abraão. Abraão também não foi obrigado. Abraão não tinha lei para obrigá-lo. Então, quando Abraão fez por amor, sem a lei. Sem a lei dizer que era para Abraão fazer, Abraão fez. Então, se a nossa visão for somente a carnal e encarar isto como obrigação, então não estamos agindo na essência de Deus, que é o amor, que é a gratidão. Vocês estão conseguindo captar o espírito por trás dessa mensagem? Ou dessas mensagens? Eu não estou aqui dizendo que você não pode ajudar os abençoados. Faça isso, mas faça com amor, segundo o que Deus colocou no seu coração. Não estipulando 10%, porque isso é lei. Se é lei e você faz isso, tem que cumprir toda a lei. E se cumprir a lei, primeiro vai estar anulando Cristo em sua vida e depois não conseguirá mais sair disso. Estará debaixo da maldição da sua carne. Está morto. Vocês estão entendendo? Quando eu falo, queridos, quando eu falo coração, segundo o desejo do seu coração, mente. Tá bom? Porque coração é da carne. E agora, de posse com todo esse entendimento espiritual, porque falamos a espíritos, podemos contar aqui a história de Melquisedeque sem problema, ok? Hebreus capítulo 7, versículo 1. Vamos lá. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Vejam, queridos, Melquisedeque, rei de Salém. Quem era este? O texto aí diz que era um sacerdote de Deus. E Abraão, conhecendo a Melquisedeque, o que Abraão fez? Abençoou esse rei. Escuta, Abraão conhecia quem era Melquisedeque. Abraão conhecia Deus.
Abraão tinha experiências com Deus. E tudo que Abraão fez antes da lei. Por isso foi-lhe atribuído o título de o pai da fé, porque ele fez sem as obras da lei. Abraão, a história de Abraão diz que ele um dia estava lá tranquilo na sua casa, no meio da sua família. E Abraão sempre teve posses. Abraão era um homem rico. E Abraão de repente ouve uma voz que disse assim: Abraão, sai da sua casa, do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão o que fez? Reconhecendo aquela voz, obedeceu aquela voz. Abraão conhecia a voz de Melquisedeque. Então Deus aparece a Abraão e diz que ele teria um filho com Sara. Abraão viu Deus e conheceu Melquisedeque. Abraão, desesperançado, achando que Deus o havia esquecido por causa da promessa do filho, Abraão estava lá triste, desanimado, para baixo, estressado, quem sabe até entrando em depressão. Então Deus chamou ele para fora da tenda. Naquele momento, os abençoados sabem, Abraão, sai da sua tenda. Foi quando ele mandou Abraão olhar para o céu e dizer que a descendência de Abraão seria maior do que aquilo que ele estava vendo no céu. E Abraão o que fez? Quando ouviu Deus chamar ele para fora, saiu. Porque Abraão conheceu Deus. E se Abraão conheceu Deus, ele reconheceu Melquisedeque. Deus era amigo de Abraão. Melquisedeque era amigo de Abraão. Abençoados, olha, isso que eu estou falando para vocês é a síntese da graça. É a essência da graça. Nós conhecemos a Deus. E Deus nos conhece. Então não andamos por aí preocupados com nada. Sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos. Sabemos quem somos e em quem estamos vestidos. Conhecemos o que é a alma. Temos a mente de Cristo ativada. E o pacto que vivemos é tão superior que em nenhum momento Deus foi morar em Abraão. Hello? Em nenhum momento Deus, que chamou Abraão de amigo, foi morar dentro de Abraão. Agora na graça, ele não te chamou de amigo. Ele te chamou de filho. Ele foi morar dentro de ti. Se fez um só contigo. Vive em ti e por ti. Você é tão importante que ele te adotou até naquilo que não presta, a sua carne. Sabia disso? Mesmo a carne morta, porque está morta, o amor de Deus e a responsabilidade dele pelos seus filhos vai além do entendimento humano, que ele adotou a nossa carne também. Por isso que dizemos que a nossa carne nós somos adotados, mas nós somos um só com ele no Espírito. Vamos lá, Hebreus 7:2. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e também rei de Salém, que é rei da paz. Então, André, pelo que você está falando aí, você está dizendo que Melquisedeque era Deus? Eu não, queridos. A palavra. Se está escrito, eu creio. Se está escrito, você crê? Se você não crê... Vamos lá, versículo 3 de Hebreus 7, que diz: sem pai, sem mãe, falando de Melquisedeque, sem genealogia, não tendo princípios de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Olha aí o que o texto está dizendo para nós. Era o próprio Deus. Não tinha princípio e nem fim, nem genealogia. Surgiu assim, do nada. E aqui no final do texto, temos que entender o que diz ali. Diz o quê? O sacerdote para sempre. Ali alguns afirmam que a prática do dízimo deveria ser mantido por isto, porque era uma prática eterna.
Queridos, eu tenho a certeza que você entendeu o sentido do sacerdócio de Melquisedeque. Você entendeu? Você entendeu, queridos? Se você não entendeu, eu vou te explicar. O sentido, o espírito por trás desse ato de Abraão é o amor. E o amor não pode ser interpretado somente por dinheiro. E muito menos como um ato da lei. Ou um ato muito menos de um ato de obrigação. Por isso que Jesus criticava tanto os fariseus, os escribas. Porque pela imposição das coisas, pela imposição da lei das coisas que eram naquele tempo, nasce a hipocrisia. Pela imposição das coisas, nasce a mentira. Pela imposição das coisas, nasce o engano. Ou seja, tudo o que é imposto à carne por regras se transforma em transgressão. Queridos, quem é mãe sabe disso. Tem até alguns pais que sabem. Mas eu falo mãe, porque mãe não é pai. Mãe é um tesouro de Deus revelado para nós. Então a mãe, ela orienta seu filho com demonstrações de amor. E o filho obediente segue os conselhos da sua mãe. O desobediente não vai. Não adianta pancada, não adianta regra. É filho que nasce, é igual diz aquela, nasceu, é pau torto. Pau torto nunca se endireita. Vocês estão entendendo? Então aquele filho obediente, ele ouve os conselhos da mãe. Por amor e não por leis. Então hoje, você, meu amado irmão, não precisa ser ameaçado. Hoje o amor de Deus está derramado em nossos corações, não por imposições de regras. Porque se estamos em graça e não chegamos, né, em graça nós não chegamos pelos nossos próprios esforços, e nós, quando chegamos em graça, passamos a ver a palavra de uma maneira diferente, amamos essa palavra, queremos estar em contato sempre com essa palavra, e não por imposição. Por amor. Então o dízimo, que era obrigação naquela época, dentro de um contexto onde imperava as trevas de desconhecimento. Mas hoje chegou a luz, queridos. Hoje não fazemos mais nada obrigado. Hoje fazemos por amor. Como uma mãe orienta seu filho, assim nós devemos ser. Hoje estamos em graça. E hoje somos gratos eternamente ao Papai Deus. Sim ou não? Por nos livrar de todas as ordenanças da lei, inclusive do dízimo. Por nos livrar da hipocrisia da religião. Por nos livrar dos homens maus e perversos do sistema religioso. Hoje nós somos gratos a Deus. Sim ou não? Vamos concluir essa mensagem agora, lendo o restante do texto em Hebreus capítulo 7. Agora vamos ao versículo 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Aí então confirmando que Abraão conhecia quem era Melquisedeque. Agora vamos ver no verso seguinte. Também nós podemos encontrar aqui uma brecha para que se ache que o dízimo pode ser aplicado nos dias de hoje. Vamos lá. Hebreus 7,5 diz: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo. Isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Queridos, nós temos que observar que Paulo escreveu esse livro, atenção, aos hebreus. E hebreu não é gentio. Então esse livro, nós temos que, podemos sim, foi escrito por Paulo, não foi? Está contido dentro do evangelho, foi? Porém, conforme eu falei para vocês, nós temos que fazer observações desse livro quando Paulo fala diretamente aquelas questões judaicas. Porque nesse livro há revelações da graça. Porque foi Paulo que escreveu. Conforme eu falei em Coríntios, né? Quem ouviu a outra mensagem lembra quando eu falei que Paulo falou que era para a mulher ficar calada na igreja.
E hoje esses líderes religiosos trazem esse contexto para que mantenha as irmãs caladas. Muitas igrejas ainda fazem isso, tá? Porém, muitas coisas Paulo queria mostrar àqueles que estavam lá, que eram hebreus, que estavam começando a acreditar na graça e que deveriam abandonar todas as práticas. Por isso que Paulo usava exemplos. Exemplo do tabernáculo, exemplo do sacerdócio, inclusive dos dízimos. Vamos prosseguindo, a gente está cheio de informação. Hebreus 7, 6 e 7 agora. E diz, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, Deus, né? Tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Notem que nessa palavra, nessa fala de Paulo, ele está mostrando algo que a partir daquele momento as coisas teriam que ser de outra maneira. Vamos prosseguindo. Agora versículo 8 e 10. E aqui certamente tomam dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele que se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Agora sim, queridos, o verso que vou ler fecha com chave de ouro todos esses pensamentos errados que se tinha sobre esses versículos, sobre o Melquisedeque. E hoje nós estamos aplicando o sentido certo deles, que é Hebreus capítulo 7, versículo 11, que diz: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, atenção, se a perfeição fosse, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia, logo, de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Aí, então, estão falando de Cristo, o Novo Testamento, o ressuscitado. Então mudou tudo. A partir de agora, a lei não é imposição. A lei é do amor. A lei é da vida. A lei é dos espíritos. E não há regras e nem ameaças. Hebreus capítulo 7, versículo 12 diz: porque mudando-se o sacerdócio, olha aí, necessariamente se faz também mudança da lei. Então hoje, queridos, cada um contribua segundo o seu coração. E como eu falei, coração em graça é mente. Então cada um contribua segundo o que Deus colocou em sua mente. Hoje, se você ajuda alguém, você faz com entendimento. Faz porque entende a sua posição em Cristo. Faz por reconhecimento e gratidão. Agora, para encerrar essa passagem, ou essa mensagem, vamos ver o que Paulo diz sobre aquilo que ele considera hoje como ofertas voluntárias. Vamos lá. E vamos encerrar. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5 diz: portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos. Paulo está exortando, hein? Para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciado, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Paulo está chamando a atenção aqui, né, sobre a contribuição que era necessária para ele. Porque, conforme eu falei, Paulo, ele viajava de cidade em cidade e as viagens, ela geralmente teriam que ser custeadas pelos abençoados, né? Isso no entendimento de Paulo. Então Paulo notou que aquele povo de Corinto estava agindo com avareza. Então Paulo está passando um sabão no pessoal de Corinto. Porque parece-me que havia influência do judaísmo nesse negócio aí de ajudar. Então Paulo estava se queixando de como eles contribuíam. E que a contribuição tem que ser feita em forma de gratidão e amor, e não com avareza. Queridos, avareza é excesso de amor ao dinheiro. E aí é o princípio do mal. Por isso que o sistema está mal. Porque instituiu o dízimo como fonte principal de renda e obrigação, obrigando os abençoados a abençoarem as suas instituições, as suas empresas e as suas mordomias. Então tudo lá se criou um clima de
Não mexa no ungido do Senhor. Quanto maior a igreja, maior é o ungido, maior é o poder, maior é aquela potestade. E ali pintam e bordam com as pessoas. Com aparência de santidade, você baixa a cabeça para tudo. Aparência. Aparência não é essência. Queridos, anote isso aí. Aparência não é essência. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia abundância, em abundância se fará. Aí Paulo está descendo quase que a marreta neles, né? Porque eles estavam com avareza. Aí Paulo falou assim, então o que semeia pouco, pouco também se fará. Aqui Paulo não está instituindo a doutrina da prosperidade. Paulo está orientando como deveria ser a forma de gratidão. Então Paulo disse, olha, o que semeia pouco, pouco também se fará. Principalmente se for feito com avareza. E aquele que semeia pouco, aquele que semeia muito, muito também se fará. Agora, o que Paulo está chamando de colheita em abundância, será que é dinheiro, queridos? Será que se você ajudar uma pessoa com muito, é o melhor investimento, é a melhor poupança, é melhor que o Bitcoin? Porque às vezes tem pessoas que fazem isso, né? Elas ajudam para obter lá na frente uma barganha com Deus. Tem gente que pensa isso. Isso é avareza. Até porque, abençoados, uma vez eu trouxe esse entendimento. Eu vou repetir, talvez agora faça mais sentido. Em graça, nós não fazemos para ser, não, queridos. Nós somos, por isso fazemos. Em graça, nós já fomos abençoados. E pelo fato de sermos abençoados, temos condições de abençoar. Você só pode abençoar se Deus te abençoou primeiro. Você está entendendo? Paulo não está aqui criando uma doutrina. Não é isso que Paulo está falando sobre dinheiro. Mas vamos continuar lendo, que vamos entender por que Paulo falou isso. Versículo 7 de 2 Coríntios capítulo 9, que diz: cada um contribua segundo o propôs no seu coração, olha aí. Não com tristeza ou por necessidade, por avareza. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, queridos, não é 10%, tá vendo? Dá glória a Deus aí, abençoado, não é 10%. Não pode ser todo mês, muito menos por ano. Dízimo não entra. Queridos, a alegria é algo admirável, sim ou não? Isso é prosperidade. Alegria é a abundância da colheita. Ok, abençoado? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então, Paulo, não é dinheiro que você está dizendo aí, Paulo? Não, André. Faz parte, André, mas não é isso. Obrigado, Paulo. Então, Paulo não está instituindo a doutrina da prosperidade. A abundância da graça. Veja que Paulo nos traz novamente a consciência de se viver a abundância da graça em toda boa obra. E a abundância da graça, meu amigo, é felicidade, equilíbrio, mansidão, pensamentos ordenados. Isso é tão importante, queridos. Pensamento ordenado é muito importante. Enquanto todos estão preocupados aí com suas vidas, preocupados com o coronavírus, não é verdade? Enquanto todos aí estão para baixo, para cima com a saúde, que vai de mal a pior, preocupados aí com o governo, que vai de mal a pior, preocupado aí com a violência, que sempre foi de mal a pior, e tanta preocupação que as pessoas estão morrendo por preocupações, abençoados. Sabia disso? A preocupação gera o estresse gera o quê? A baixa imunidade do corpo. Muitos chegam à beira até mesmo de se suicidar. Em depressão. E a depressão é a porta de entrada para várias doenças. Enquanto que nós reinamos em vida, vivemos a abundância da graça, reinamos em vida,
não sendo acuado por nada, sabendo que em tudo somos mais que vencedores. Esse é o espírito da graça. Então, finalizando essa mensagem, queridos, não há mais dízimo. Essa prática se tornou ofensiva ao ministério do Espírito e da conscientização de Deus nas nossas vidas. Um Deus como você não pode se submeter a uma lei dada a Moisés, porque, queridos, a essência do nosso conhecimento foi obtida por um homem que foi ao terceiro céu e recebeu das mãos do Senhor o Evangelho, ou a revelação do Evangelho, as 14 epístolas de Paulo. E que Moisés foi tão diferente na entrega do pacto, que Moisés teve que ralar, subir o monte para receber a lei. Essa é a diferença. E hoje nós somos um Deus, e nós não submetemos mais à lei de Moisés. Estamos aqui para dizer não ao dízimo. Abençoados, para cumprir e viver em nós, não para submeter-se à lei escrita, e sim submeter-se à lei do Espírito e de vida, e que isso se cumpra a cada dia em nossas vidas, ok? Graça e paz aí, queridos, e até a próxima mensagem.